Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa aula de hoje eu vou estar apresentando para vocês algumas formas de se apresentar o timestamp dos pacotes capturados ali no Wireshark. Então essa é uma mudança muito importante que eu utilizo todos os dias para poder correlacionar os pacotes capturados na interface do Wireshark com logs de roteadores, firewalls, centrais telefônicas, softphones ou mesmo hardphones. Então fica de olho nessa dica que ela é bem interessante. Vamos abrir aqui então o arquivo merge entre ligação 1 e 2 que vocês têm aí no material de vocês. E quando a gente abre esse arquivo, você pode ver aqui que na coluna Time ele está mostrando todos os pacotes que foram capturados nesse arquivo aqui que foi salvo. Porém, aqui ele mostra a quantidade de segundos decorridos desde o início da captura. Qual que é o problema disso? Muitas vezes a gente tem que correlacionar os eventos capturados no Wireshark com log de firewall, com log de centrais telefônicas, com log de aparelhos telefônicos ou de outros traces enviados por terceiros, e fica difícil a gente conseguir correlacionar esses eventos dos logs recebidos com a captura do Wireshark, sendo que o Wireshark está apresentando para a gente nesse formato aqui. 45 segundos decorridos desde o início da captura. Tá, mas se eu recebi um log dizendo que a ligação caiu às 21h15, como é que eu vou conseguir correlacionar essas informações? Então, um dos primeiros ajustes que a gente faz no Wireshark para conseguir correlacionar ele com eventos externos, com outros logs que a gente recebe, é o ajuste do timestamp dos pacotes. Então, para a gente fazer isso, você vem aqui em View, Time Display Format, e você pode trocar ele aqui para diversos outros formatos. O que eu mais utilizo é esse aqui, Time of the Day. Por exemplo, eu tenho que o Wireshark capturou esse pacote às 21h11:14, e aqui você pode ver que a precisão do relógio do Wireshark é na casa dos microsegundos. Claro, são eventos de rede, estou rodando uma interface gigabit, então a gente tem que ter uma alta precisão no relógio do Wireshark. Além disso, eu consigo trabalhar o timestamp do Wireshark em outros formatos. Por exemplo, se eu vier aqui em View, Time Display Format, Date and Time of the Year. Então você pode ver aqui que ele vai estar mostrando o ano, o mês, o dia, a hora, o minuto, o segundo e a quantidade de décimos, centésimos e milésimos de segundo aqui com uma alta precisão. Eu tenho outras formas de se apresentar isso aqui também. Aqui em View, Time Display Format, Year, Day of the Year, ou seja, eu vou mostrar o ano, o dia do ano e o horário do ano. Então ele vai ficar nesse formato aqui: 2022, dia 15, hora, minuto, segundo e milissegundos ou microsegundos decorridos para esse pacote aqui. Além disso, eu tenho aqui Time Display Format, Time of the Day que a gente acabou de ver, segundos decorridos desde 1º de janeiro de 1970. Tá? Então, esse aqui é aquele formato Unix que a gente conhece bem. Além disso, o que eu tenho aqui? Quantidade de segundos desde o início da captura, que é o nosso formato padrão. Tá? Quando o Wireshark ele vem instalado, ele já traz nesse formato aqui. Quantidade de segundos desde o pacote anterior capturado. Então você pode ver que do pacote 721 para o 722 passaram-se 11 milissegundos. Do 722 para o 723 passaram-se 8 milissegundos. Agora, esse outro formato aqui, que é mais interessante, quantidade de segundos decorridos em relação ao pacote anterior apresentado, você pode ver que não está fazendo muita diferença em relação ao modelo anterior. Mas se eu aplicar um filtro IP.src igual a 192.168.1.23, você vai ver que ele vai passar a mostrar para mim a quantidade de segundos decorridos em relação ao pacote anterior apresentado e não ao capturado. Qual que é a diferença? Ele está calculando o tempo em relação ao pacote 702 para o 704 e não do 703 que está omitido aqui para o 704. Essa é a principal diferença. Esse modelo de visualização, segundos decorridos desde o pacote anterior apresentado, a gente vai utilizar muito na análise de tráfego RTP, quando a gente for analisar problemas de áudio nas chamadas. Então a gente tem que saber qual que é o tempo decorrido entre um pacote e outro, para a gente saber onde que teve algum tipo de atraso, latência, variação de tempo de intervalo entre os pacotes, por exemplo, ou mesmo perda de pacotes, é possível distinguir através dessa visualização de timestamp. Então a gente vai estar vendo isso aí nos próximos módulos quando a gente entrar na análise de streaming, não se preocupe. Então eu tenho várias formas de se apresentar o timestamp dos pacotes coletados através da interface de rede no Wireshark. Aqui eu mais costumo utilizar essa daqui, Time of the Day, ou seja, qual que é o horário que o pacote ele foi capturado. Então aqui eu estou trabalhando no horário de Brasília com o TC-3. Quando eu venho aqui mudo para
UTC Date and Time, UTC Time of the Day, ele não está levando em consideração o -3, ele vai mudar de 21 para 0 horas, né? Então você pode ver aqui que ele está mostrando no horário 0. Então esse daqui é o horário em relação ao UTC 0, e aqui Time of the Day é o horário capturado em relação ao UTC ao qual foi feita essa captura. No caso, como eu estou no horário de Brasília, que é -3, ele vai pegar 0 horas e descontar 3 horas, caindo para as 21 horas. Então, esse é o motivo de ter duas formas de se visualizar. Além disso, tem um recurso que eu costumo utilizar muito. Se você clicar aqui com o botão direito, você tem aqui Time Shift, que é deslocamento do tempo. Pode deslocar todos os pacotes em algumas horas, minutos, segundos ou décimos de segundos. Para que serve isso? Muitas vezes me mandavam logs e capturas do Wireshark, onde o log estava mostrando 3 horas de diferença em relação à captura do Wireshark, então tinha uma defasagem de 3 horas entre o horário que era apresentado no log e o horário que era apresentado no Wireshark. Então, para mim mudar o horário do log era difícil, porque tinha que mudar cada linha ali e realmente ia ser um pouco complicado. Não ia dar para fazer isso aí através do Find and Replace. Então, é mais fácil você ajustar o horário no próprio Wireshark. Então, se você quiser deslocar o tempo dos pacotes, você pode fazer por aqui nesse formato. Então, se eu quiser subtrair 1 hora de todos os pacotes, eu vou colocar menos 01, 2.00, 2.00. Então eu vou estar tirando 1 hora de todos os pacotes, vou estar subtraindo. Perceba aqui o horário do timestamp do pacote quando apertar o aplicar. Vamos lá. Você pode ver que baixou para as 20 horas. Se eu quiser aumentar em 30 minutos, então eu vou colocar mais 00, 30, 00. Então, vou vir aqui e vou dar um apply. Você pode ver que deslocou todos os pacotes em 30 minutos positivo. Então você pode ajustar o timestamp dos pacotes para conseguir correlacionar eles em relação aos logs que vocês recebem. Uma situação muito comum ter uma pequena defasagem, então às vezes como você tem que ajustar muito bem o relógio do Wireshark em relação ao relógio do log para conseguir fazer uma boa comparação, então você pode estar ajustando o timestamp de todos os pacotes num formato muito preciso aqui através do time shift do Wireshark. Caso você queira desfazer essa defasagem, você vem aqui em Undo All Shifts, ou seja, você vai desfazer todos os deslocamentos de tempo. Então dá um aplicar e ele vai voltar para o seu horário original. Você pode dar um close. Então é assim que a gente trabalha com o horário do Wireshark. Muito bem, pessoal. Então o conteúdo dessa aula era esse. Então eu sugiro que você trabalhe o timestamp da sua captura sempre nesse formato que eu apresentei para vocês, que vai ser muito mais fácil você conseguir correlacionar os pacotes capturados com o Wireshark com logs fornecidos por equipamentos de terceiros. Por essa aula é só. Muito obrigado.